Oi, meus amores, eu me chamo Thalia e esse é o meu mundinho, e hoje nós viemos reformar uma das ferramentas de trabalho aqui do sítio. Essas foram as ferramentas que nós usamos, e essa é a ferramenta que nós vamos reformar, a carretinha aqui do sítio. Como vocês podem ver, a coitada estava bem destruída e já teve dias melhores. Mas não se preocupem não, graças a nós, ela vai ter dias melhores novamente. O Bruno começou ali retirando os parafusos. Como estavam enferrujados, o jeito foi passar a lixadeira. Eu também já comecei logo destruindo toda a parte da lateral. Não estava muito difícil porque ela já estava bem podre, e eu também fui repetir o processo do outro lado. Como vocês podem ver, o outro lado já estava até remendado. Inclusive, foi a gente mesmo que tinha remendado ele. Mas como não aguentou e estava muito podre, a gente decidiu reformar a carretinha inteira. Então fomos logo tirando o fundo também, mas o fundo estava tão podre que ele quebrava e não soltava. O Bruno percebeu que tinha uns pregos ali e foi logo retirando os pregos. Depois que ele tirou o prego, foi fácil de cair o fundo, mas o outro lado também foi a mesma guerra. Vai ser a saga do tira-fundo. Nessa outra madeira foi a mesma coisa. Eu tentei tirando com o martelo, mas não consegui. A gente percebeu que ela estava parafusada. Eu tentei com o pé, o Bruno tentou com o martelo, mas não saía e teve que tirar o resto do parafuso na lixadeira. Quanto mais a gente fazia força para tirar, mais a gente percebia que ela estava parafusada, mas tudo deu certo. Pois as laterais e o fundo retirado, eu fui tentar retirar a frente também. E também estava muito fácil, porque estava bem podre. Mas nós percebemos que não era somente as madeiras que estavam podres, a lataria também estava e fomos tentar retirar o máximo possível de ferrugem. Provavelmente ficou nesse estado porque já fazia muitos anos de uso, e isso é normal. O importante é tirar para não corroer mais o resto. E dava para se notar que não era somente um pedaço, mas sim a carreta inteira que estava enferrujada. Nós repetimos o processo de limpeza dessa ferrugem em toda a carreta. Eu não sei exatamente o porquê, mas se deixar a ferrugem ali, ela provavelmente vai esparramar pela carreta inteira, e eu não sei por que isso acontece. Depois de toda a ferrugem retirada, eu vim com uma escova de chão e retirei toda a sujeirinha. Os pozinhos, os cisquinhos de ferrugem que ficaram por ali. Logo em seguida, eu vim aplicando uma tinta em spray preta, mas a cor tanto faz, é mais para a ferrugem não voltar. A tinta ajuda a retardar o processo de ferrugem. A gente só escolheu preta porque vai ser a cor que a carretinha vai ficar. Mas caso vocês fossem reformar, poderia ser qualquer outra cor. Eu gostaria de rosa, mas como não é só para mim, fazer o quê? Aí já fomos logo medindo o fundo da carreta para saber qual o tamanho da madeira cortar. Nós fomos medindo a largura e também o comprimento da carreta para não ter erro na hora do recorte. Essa madeira é que a gente vai usar para reforma, ela se chama madeirite, ela não pode ficar tomando chuva, então a gente vai ter que sempre usar a carreta e colocar num lugar coberto. Mas que tudo bem também, é até melhor que não volta a ferrugem da carreta inteira. Nós poderíamos ter escolhido uma madeira melhor, porém, como essa carretinha ela é leve, a gente não quis perder isso, a gente quis continuar deixando ela leve. Já fui logo riscando ali, fazendo a marcação da medida da carreta. Dá pra ver certinho? Eu acabei riscando na chave de fenda mesmo, porque eu não achava o lápis. Aí o Bruno já veio logo cortando em seguida. Essa parte do processo todo é a pior, porque voa muita poeirinha na cara da gente. E esse pozinho de madeira, quando entra no olho, meu Deus do céu, dói demais. É por isso que é muito importante usar os óculos de proteção. A gente não usou, foi de teimoso mesmo. Quando forem fazer qualquer coisa na casa de vocês, usem os equipamentos de segurança. É muito importante. Nesse momento, o Bruno já tinha terminado de cortar o fundo. Eu fui dar uma passadinha de vassoura e também passei uma tintinha spray, onde eu vi que tinha dado uma lasquinha. Nós percebemos que o fundo não estava encaixando em uma parte. Eu tentei ali com o martelo, mas mesmo assim não encaixou. O Bruno também tentou, mas também não conseguiu. Tinha um pedacinho de ferro ali que estava atrapalhando. Como não tinha muito o que fazer, o jeito foi tentar tirar esse pedacinho de ferro. Ele tentou tirar no formão com o martelo, mas como ele viu que não ia conseguir, ele foi passar a lixadeira, que era mais fácil do que ficar sofrendo à toa. Depois que ele passou a lixadeira, encaixou perfeito, cada cantinho no seu lugar. E ficou muito bom encaixadinho. Ela tem um xizinho ali, eu ficava brincando com ele que a madeira tava dodói. Como se fosse um band-aid quando uma criança machuca, sabe? Mas era brincadeiras à parte. Chega de enrolação, eu fui logo medindo a parte da frente para saber qual o tamanho da madeira teria que cortar. Eu medi ali o comprimento, a altura e a largura. Íamos fazer nessa madeira, mas como vimos que ia usar muita parte da madeira sem necessidade, pegamos uma menor. Fui riscando a madeira conforme eu tinha medido ali na carreta. Nisso, o Bruno foi logo pegando a régua de pedreiro pra gente não fazer muito torto. Ela é de pedreiro, mas funciona muito bem como régua normal, já que a régua de escola não ia dar certo aqui, porque ela é muito pequenininha. O Bruno também foi cortar esse pedaço da madeira, e graças a Deus, né? Porque se fosse eu, já tinha arrancado logo um braço. O corte que ele fez ali foi basicamente um L, e eu tava torcendo pra madeira encaixar, mas adivinhe, a madeira não encaixou.
Aí eu falei, foi por causa de um parafuso que a gente não tirou. Ele foi lá, tirou o parafuso e a madeira não encaixava. Meu Deus, só quando eu faço tudo sozinho eu faço errado. Aí eu falei pra ele assim, provavelmente você não cortou no meu risco, você deve ter cortado um pouquinho depois. Ele foi lá e desbastou e a madeira não encaixava. Tava ficando com vergonha, nervosa e vermelha igual a minha blusa. Não tinha mais pra onde jogar a culpa, assumi que a culpa foi minha, que eu medi errado e tá tudo certo. Ele foi lá, desbastou mais um pouco e finalmente a madeira encaixou. Eu só peguei o martelo pra me ajudar a encaixar tudinho no lugar e já fomos logo medindo as partes da lateral também. Na lateral a gente mediu somente o comprimento, pois a altura ia ser a mesma. O Bruno achou melhor ele me ajudar pra eu não medir errado de novo. O bom de fazer as coisas com o seu esposo é que você não passa vergonha a público, mas também ele conta pra todo mundo, quer dizer, não resolveu nada, né? E pro meu azar, logo quando eu erro, eu estou gravando tudo. Mas que também tá tudo bem. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. É errando que se aprende. Quem nunca errou pode ter certeza que nem fez. Bom, depois da primeira parte da lateral ter sido marcada, ele já veio recortando. Ele corta com tanta facilidade que parece ser a coisa mais fácil do mundo, mas tenho certeza que se fosse eu aí, ia sair um S. Como o outro lado ia ser a mesma medida, a gente foi fazer a marcação, mas como ele não confia em mim, ele foi lá medir ver se ia dar certo, caso não estragasse duas madeiras. Como tava bem certinho, a gente só fez a marcação e já cortou do mesmo tamanho. Fomos colocar as madeiras cada uma em seu lugar. Pedi pro Bruno tirar essa fita vermelha porque ela tava me incomodando. Eu não sei o porquê, eu não sei se eu tenho algum tipo de problema, mas alguma coisa começa a me incomodar, eu tenho que arrancar, eu tenho que tirar. Eu nem sei porque essa fita vermelha tava lá, mas como a gente não ia usar ela aqui pra nada, a gente tirou. Só ia deixar feio, aquele negócio vermelho na carreta toda preta. Bom, depois de tudo encaixado no seu lugar, a gente foi fazer a furação. Nos ferros da carreta já tinha os furos dos primeiros parafusos, mas a gente foi furar as madeiras também. Eu tinha percebido que um cantinho não tinha encaixado, então o Bruno já foi logo cortando. Porque se alguma coisa atrapalhasse na hora de furar, ia sair tudo torto. Depois dele ter recortado, finalmente encaixou no seu cantinho e a gente foi terminar de furar. Todos os processos da carretinha não foram difíceis de fazer, porém, eles são bem demoradinhos. Até porque a gente faz uma coisa, mede de um jeito, dá errado, faz um buraco, dá errado, a gente tem que ir fazendo. Então tudo isso acaba deixando o processo mais demoradinho, mas não é ruim de fazer, é bem gostosinho de fazer. Não é um tipo de serviço que cansa, sabe? Mas é um serviço que usa bastante da cabeça. Porque se a gente não prestar atenção, dá tudo errado. Enquanto o Bruno foi terminando de furar, para agilizar o processo, já vim colocando os parafusos, a arruela e as porcas. Essa reforma da carreta demorou em torno de 2 a 2 horas e meia a gente fazendo ela. Na hora que fui colocar os parafusos, eu percebi que os parafusos não entravam porque o buraco estava muito pequeno. Então o Bruno teve que trocar a broca da furadeira, aumentar e colocar uma broca maior para os parafusos poderem passar. Enquanto eu fui colocando os parafusos, ele teve que refazer todo o processo de furação que ele já tinha feito. E agora, ao invés dele furar, ele só estava aumentando os buraquinhos mesmo. Que é mais fácil porque o furo já estava feito. Nesse momento começou uma ventania do nada e meu cabelinho ficou todo avoaçado, coitado. Dá pra reparar o vento também até pelos pelinhos da Tayla, que por sinal estava nos assistindo, assim como a Cristal lá atrás, e a Bela também dá umas passadinhas por aí de vez em quando. Quando eu tinha acabado de colocar os parafusos, na hora que eu fui apertar eu vi algo errado. Eu tive que trocar os parafusos porque esse aqui, ó, ele não é rosca inteira, tá vendo? A rosca dele para aqui, aí não deu aperto. Aí eu tive que trocar por um desse daqui que é rosca inteira. Então lá fui eu refazer o processo todo de novo, retirar os parafusos que não tinha dado aperto e colocar os parafusos de rosca inteira. São esses tipos de coisinha que acabam deixando os processos mais demorados. Mas não tem jeito, tem que fazer tudo certinho, tem que apertar tudo certinho, senão a reforma acaba não durando nada. E nós queremos que a carretinha dure bastante tempo ainda, até porque ela nos ajuda muito aqui no sítio. Terminado de colocar e apertar os parafusos, o Bruno foi cortar os excessos. Depois de tudo pronto, a gente foi medir o tampão do fundo para recortar também. Fizemos a medida do tampão do fundo, a mesma medida do tampão da frente, para a carretinha ficar bem certinha, nem ficar muito fechada demais, nem muito aberta demais. Nesse momento, acabamos deixando a régua de lado e fomos logo pegando outra tábua para riscar. Tá certo também porque ela também é bem retinha. A carretinha já está quase pronta e a gente já consegue ver a transformação dela pro começo do vídeo até agora. Esse pedaço foi muito fácil porque foi só terminar de recortar a tampa. Gente, aqui ó, a carreta tá aberta, tanto pra cá quanto pra cá, tanto que ela tava até quebrada ali, ó. E aí, pra ela apertar, a gente colocou uma barra roscada aqui e vai fazer ela chegar no tamanho da madeira, que é o tamanho que ela precisa chegar. Como a carreta estava muito aberta no final, a gente colocou uma barra roscada pra ficar mais fácil e não ter que soldar algum ferro aí.
E deu super certo. Ó, pronto, encostou, tá vendo? Esse lado e desse. A gente deixou esses parafusos aqui pra usar de apoio, porque a gente quer tirar a tampa quando precisar. Daí a gente tira a tampa e o parafuso ele serve pra tampa não cair pra cá e a barra roscada segura pra ele não cair pra dentro. Ó, aí essa tampa aqui a gente tira pra quando quiser descarregar alguma coisa. Já fomos logo pintando os ferrinhos da armação da carretinha de preto pra ficar igual a madeira. E não ficar cada coisa de uma cor. E esse foi o resultado final. Lembrando que é uma ferramenta de trabalho e que a gente carrega sujeira e tudo mais. Então nem vale a pena, assim, sabe, ficar pintando, deixando bem limpinha demais também, porque vai sujar, né? Uma coisa que vai sujar. Ela ficou assim. E aqui ficou bom, porque dá pra remover, né? E esse foi o resultado final. A gente até poderia pintar, né? Deixar ela bem bonita de pintura e tudo mais. Só que é uma coisa que vai inchada, que vai... essas coisas e acabam realmente estragando. Mas o importante é que agora ficou bem melhor do que tava, né? E vocês, o que acharam?